Muito boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Estamos começando mais uma edição aqui do nosso trabalho de exposição de palestras espíritas, né? Exposição, como se chama, dentro da doutrina espírita, dentro do Harmonia e Luz, agora 19h15, né? E nós vamos até às 20 horas. Eu sou Miguel Brambila, 19h17, fazendo aí essa exposição também, que depois fica na nossa biblioteca de vídeos aí, não é? Muito prazer estar em sua companhia, muito obrigado a você que está nos assistindo e todas as outras lives também que são feitas e que ficam registradas aqui na nossa página. Vamos convidá-los a que façamos uma oração para que nós possamos melhorar um pouco a nossa vibração, não é? Do dia a dia. E aqui nós estamos em home office, né? Como é na moda, né? Atualmente, né? Se passar o caminhão do gás, ou o cachorro latir, né? Ou alguma voz sair, faz parte, né, da nossa casa, nosso templo. Nós também somos nosso templo, não é? Então é sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu peço a Deus que nos ilumine neste momento, que nos auxilie, que nos proteja e que possamos acrescentar algo de bom na doutrina espírita como norma de colaboração à caridade, da divulgação da doutrina espírita, de acordo com a vontade de Jesus e também dos mentores organizadores do progresso universal. Que seja feita a tua vontade, Senhor, esteja em nossas casas, esteja em nossos corações, esteja em nossas vidas neste momento e que assim seja. Queridos irmãos espíritas, esse é o momento também de Evangelho no Lar, não é? E eu cito o Evangelho segundo o Espiritismo ao falar sobre o ponto de vista quando, no começo da obra, o espírito de Sócrates, o filósofo grego, coloca essa questão de uma maneira muito bem fundamentada, por ser já um espírito bastante avançado na questão do desenvolvimento intelectual, linguístico, emocional, e é considerado, inclusive, dentro da história do espiritismo, da antropologia espírita, um pré-cristão, como trazendo aí a sua filosofia para preparar o advento do Cristo. E assim, já na Grécia Antiga, Sócrates nos colocava em pontos de vistas mais sólidos na direção do desenvolvimento espiritual, quando nos auxiliava a focar a nossa vontade para além de uma única encarnação. Uma passagem interessante da vida de Sócrates, que está nos livros e na literatura, que ele foi, como sabe-se, julgado injustamente, acusado por um tribunal viciado da elite da época grega de corromper a juventude, porque ele os ensinava a pensar e a conhecerem a si mesmos. Ele foi condenado a tomar cicuta. E ao tomar cicuta, quando já estava praticamente abandonando o corpo físico, ainda em condições de falar, mas totalmente entorpecido, né, pelo veneno, a qual foi condenado a tomar, ele disse: Sócrates, quando foi chamado, Sócrates, fale alguma coisa, e ele conseguiu ainda articular as palavras: Sócrates já não habita mais esse corpo. Sócrates já não está mais aqui. Ou seja, já estava fora da casca física daquela matéria que ele soube honrar como um filósofo que chegou até os nossos tempos e trabalha como um espírito de verdade, como um homem de bem, que teve os seus defeitos, como Sócrates há 2.500 anos atrás, mas que conseguiu extrair dos seus discípulos e daqueles que tiveram a oportunidade de ouvi-lo um senso de justiça e de amor e de progresso maior do que o status quo da sua época e que atravessou as épocas para chegar ao nosso tempo. Chegar ao nosso tempo dentro da filosofia espírita a nos fazer refletir
não somente do ponto de vista da religiosidade, mas também do ponto de vista filosófico, sim, para que nós possamos então, aceitando a filosofia espírita, conseguirmos utilizá-la positivamente para transformar o nosso comportamento e assim nos usufruirmos, utilizarmos dela como forma de encontrarmos a felicidade. Qual é o objetivo de nossa existência, por exemplo? Qual é o objetivo do tempo? Qual é o objetivo das relações que nós temos? Sócrates tinha um método muito inteligente de fazer as pessoas refletirem no autoconhecimento, que era responder a pergunta com outra pergunta e fazer com que os seus discípulos extraíssem a resposta por si próprios, como reflexões próprias, induzidos pelo pensamento de Sócrates, usando várias formas de sentimentos, classificando as palavras, contextualizando a filosofia, que era um prazer grego ao se pensar, que era a base da educação grega e da alta cultura grega, e não por acaso os gregos foram posteriormente escravizados pelos romanos para que educassem as suas famílias. Andavam eles pela natureza das ilhas gregas, vindos de outros planos espirituais, com o objetivo de resgatarem a si próprios nas suas provas e expiações e trazerem luz ao mundo do sentido ético, do sentido moral de ser. Platão, que é discípulo de Sócrates e também da sua época, que ao ter algumas diferenças na escola socrática, posteriormente foi capaz de trazer à tona a questão do mundo das ideias, do mundo espiritual, da lei da reencarnação, fez com que este pensamento de imortalidade da alma também se consolidasse por muitos anos, até que foi esquecido, até que foi colocado em segundo plano pelo materialismo, pela força das paixões humanas. E aí, dentro disso, acabamos, toda vez que mergulhamos na matéria, mergulhados no ostracismo de não termos a certeza sobre a existência de Deus, de não sabermos realmente quais são os objetivos da vida, de não entendermos com um maior grau de profundidade por que estamos neste plano e não entendermos exatamente qual é a linha de ascensão espiritual e da conquista de virtudes que temos que trilhar. Então, por isso o título desta palestra não é que é justamente essa, vivendo sobre o ponto de vista da imortalidade da alma. Imortalidade da alma que nos dá a certeza da vitória, independente do que nos aconteça. Tudo é uma questão de tempo. Imortalidade da alma que nos fará melhores, independente dos erros que venhamos a cometer, mais cedo ou mais tarde, no exercício do nosso livre-arbítrio. Imortalidade da alma que nos dá esperança de vivermos, mesmo que ainda estejamos no labirinto do Minotauro, tentando escapar, daquela fera, esta representação mitológica grega que significava as paixões humanas, os instintos primitivos da carne, nos prendendo como escravos do corpo. O ponto de vista da imortalidade da alma, como cura de nossas ansiedades, como forma de nos trazer maior proteção diante dos nossos atos negativos, diante do nosso próprio caráter primitivo, de entendermos que não importa o que aconteça, nós não vamos realizar a perfeição em uma única existência. Nós precisaremos andar um dia de cada vez, mas ao infinito nos faz mais esperançosos de que nada acaba, que nós não podemos morrer,
Aí pergunta-se, né? Então, se nós não podemos morrer, o que vem depois, aquele que não conhece ainda o Espiritismo? Os mundos espirituais, que são matéria e que ao qual nós somos origem. Aqui, nesta matéria mais densa, mais primitiva, nós estamos para exercitar, como se estivéssemos na frente de batalha, os nossos planejamentos no roteiro kármico da nossa evolução, com o objetivo de elevarmos o nosso espírito, ganharmos o mundo através do perdão, da caridade, do amor, no encontro com as pessoas que se relacionam conosco, irmãos, familiares, colegas, até mesmo muitas vezes aparentes estranhos que passam pelas nossas vidas e acabam tendo, né, um fundamento e acabam deixando marcas, né? Um acidente de trânsito, um médico num hospital, um assaltante, de acordo com o fardo, a lei de cada um, né, de causa e efeito que cada um precisa administrar. Se vivêssemos uma única existência, e essa curta existência não explicada pela ciência, quem somos, de onde viemos, para onde vamos, não teríamos por que acreditarmos nos princípios da ética. Se vivêssemos uma única existência, não teríamos por que acreditar nos princípios que são anti-Maquiavel, porque Maquiavel escreveu O Príncipe e onde consagrou aí a ação política para os conquistadores da sua época, sendo que ainda se age desta maneira, consagrando o conceito de que os fins justificam os meios. O que ele quis dizer com isso? Que você pode, na conquista de um determinado objetivo, agir de qualquer forma, por conspiração, por conchavos, inescrupulosamente. Foi isso que fizeram, inclusive, os doutores da lei da época de Jesus no Sinédrio, com o objetivo de levá-lo à crucificação. Sendo que Jesus não afrontava a lei de Moisés, mas afrontava a hipocrisia da época, porque já não se cumpria mais a lei como ela foi estabelecida por Deus nos 10 mandamentos, e já se estabeleceram aquele sinédrio da época sob o jugo dos romanos politicamente, mas, porém, religiosamente livres, que era uma característica do Império Romano, conquistar a comunidade, estabelecer normas burocráticas, cobrar altos impostos e deixar livre para a cultura e para a religião. Havia uma pregação de Jesus dizendo que o seu reino não era daquele mundo e que ele vinha e falava em nome de Deus, né? E quem poderia falar em nome de Deus sem autoridade religiosa? Diziam os judeus que também se aproveitavam das suas riquezas, quase que como se fosse uma mistura de Supremo Tribunal Federal da sua época e também de episcopado, de um papado de cardeais, né, poderosos e vitalícios, inclusive, de onde, posteriormente, por herança do seu sogro, surgiu o apóstolo Paulo, não é? Esta realidade da época fez com que, com o objetivo de eliminarem a figura de Jesus Cristo, já que ele conseguia colocar em enigma e colocar em constrangimento os doutores da lei, falando sobre a reencarnação que havia sido escondida, né, na época para o controle da população, falando, desculpem, sobre outras questões voltadas à religiosidade de um único Deus, de um Deus bom, de um Deus caridoso e não de um Deus mau e vingativo, falando sobre a lei de responsabilidade individual de cada um segundo as suas obras e não do olho por olho e dente por dente. E essas, como sempre foi feito pelos homens apaixonados pelo poder e pela glória do dinheiro, essas leis distorcidas dos doutores da lei da época serviam também, assim como os romanos, para manipular o povo religiosamente. O que eles fizeram, segundo a literatura, para condenar Jesus? Convocaram uma sessão de madrugada, que não poderia ser obstruída, e julgaram Jesus durante a madrugada, que era contra o princípio da época, né? Trabalharam na quinta-feira de madrugada
na sexta-feira pela manhã, para poder, na sexta-feira da paixão, condenarem Jesus ao seu destino, né? E antes disso, levaram ele a Pilatos, para que Pilatos, nesse caminho, né, antes de crucificar Jesus, pudesse ou não, né, porque eles precisavam do aval do Império Romano, não poderiam cometer assassinato, que era contra a lei romana, entre aspas, levaram a Pilatos, que lavou as mãos, porque havia no povo, né, Pilatos, ao provocar um plebiscito e lavar as suas mãos, dizendo que após o plebiscito, se escolher um homem justo para ser crucificado, ele não podia fazer mais nada. Ali então já havia um julgamento viciado. Paixões humanas, interesses políticos e poder. E Jesus, né, sabendo da lei de causa e efeito, ao ser crucificado, disse: Pai, perdoai-os, porque não sabem o que fazem. Né? Não sabem que infringem a lei de causa e efeito, não sabem que estão cometendo uma injustiça, não sabem que terão que resgatar esta expiação, né, ao crucificarem o Filho do Homem, ou seja, a esperança de felicidade, de resgate da matéria, que veio por amor e por caridade trazer um consolo e a boa nova de que a vida continua após a morte do corpo. Não sabem, né, isso tudo e não querem aprender, e por isso assim ainda, né, me expulsam violentamente da sua convivência. Entre aspas, foi isso que Jesus quis dizer e que nós só agora estamos compreendendo de uma maneira um pouquinho mais clara, um pouquinho mais concisa, no sentido de que quando ele disse que meu reino não é deste mundo e que ele ia para preparar os cristãos para serem recebidos num mundo de paz, de luz, de amor e de prosperidade, e falou, sim, para os seus apóstolos, porque aqueles que estavam prontos para ter ouvidos para ouvir o escutavam, aqueles que não estavam prontos, né, porque não tinham a maturidade do senso moral, não podiam compreender como poderia haver um mundo invisível. Como poderia existir, né, um mundo onde existisse uma outra realidade que não era aquela bruta que se via. A mediunidade não era tão comum. Jesus escolheu médiuns para os cercá-los, né? Intuitivos como São Tomé, que quis ver para crer, e acabou, por algum atraso, não calculado por ele, mas pelo plano espiritual, não estando na primeira reunião de aparição de Jesus com os apóstolos, e que não o viram. E depois, na segunda materialização de Jesus, do seu corpo espiritual, ele permitiu que as suas chagas fossem tocadas espiritualmente, porque ele já não as tinha mais, né, já estava fora do corpo, e disse: felizes daqueles que creem sem ver, Tomé, né? Tu precisou ver para crer. Isso se tornou um ditado popular. Para contextualizar isso, o que é preciso entender? Que se precisamos ver para crer, estamos ainda em dúvida de que exista um mundo espiritual, que é semi-material, como disse. Nós somos oriundos de Deus, do mundo livre da matéria, mas numa encarnação ou outra, intermediariamente, nós temos que estagiar no mundo espiritual. E ali nós vamos ter uma casa, nós vamos ter alguma atividade, nós vamos ter relacionamentos, nós vamos aprender mais sobre cidadania e preparar uma nova encarnação para continuarmos desenvolvendo os nossos dons até nos tornarmos a imagem e semelhança de Deus. E se não conseguimos ver com o coração e com a filosofia, e se ainda precisamos da materialização de espíritos para que acreditemos que a vida continua após a morte do corpo, estaremos com maiores dificuldades para resolver os nossos problemas imediatos, principalmente nesta época de transição planetária, onde as dores e o ranger de dentes ainda são de forma relativamente imposta aos nossos corações levianos em grande parte de nossas vidas, porque se estamos retidos e atrasados ainda neste plano, para termos que passarmos, não como missionários, mas como espíritos em provas e expiações, pela seleção do joio e do trigo, pela prova de que somos realmente cristãos, pela aceitação da sua convicção de amor ao próximo, de caridade e de fazermos, né, o nosso semelhante o que dele gostaríamos de receber, se ainda estamos, né, subordinados a esta realidade de dúvida, é porque ainda não aprendemos o que quis dizer o nosso irmãozinho Jesus, nosso irmão Jesus a São Tomé
do ver para crer, que era preciso avançar no sentido do acreditar com o coração, com a alma e com o amor e a caridade nos momentos de maior dificuldade da vida. E ter a certeza de que não podemos morrer, mesmo que quiséssemos. Mesmo que nos jogássemos no caminho do anticristo, ou seja, no caminho do desamor, no caminho da guerra, no caminho das paixões humanas, mesmo que nos suicidássemos, né? Mesmo que fugíssemos a todos os compromissos das nossas vontades positivas na direção do amadurecimento espiritual, ainda assim não seremos aniquilados. Não há como ter esta dúvida na questão filosófica do sucesso absoluto da obra de Deus. Porque se uma ovelha se perdesse, como disse Jesus Cristo, né, nenhuma ovelha se perderá do meu rebanho, ou seja, dos irmãos que Deus deu para que ele cuidasse no seu processo evolutivo, seria um fracasso de Deus. Qualquer pessoa que fosse aniquilada, qualquer alma que fosse aniquilada no seu processo evolutivo, seria a derrota de Deus, porque seria o filho que não volta, que não se torna pródigo depois no retorno do mundo. E Deus, sendo absoluta onipresença, onisciência e sob todas as virtudes colocadas ao infinito, ainda já conhecidas pela humanidade, todas as possibilidades de bem, você multiplica isso ao infinito e você encontra uma parcela da personalidade de Deus, estaria então subvertendo aí a sua própria obra a possibilidade de fracasso, o que não existe. Por isso que muitas pessoas ainda dizem, né, muitas religiões, que o mal é apenas uma ilusão temporária. Ele não vai continuar existindo de eterno. O espírito imortal é que adquire forças à medida que consegue desenvolver-se, mudando o seu ponto de vista, como temos dito. E para vivermos sob o ponto de vista da imortalidade da alma, nós precisamos então passar a entender justamente, né, quais são os objetivos de cada encarnação e tentar administrar isso juntamente com as intuições que temos. É por isso que devemos buscar inspiração na oração, devemos buscar inspiração no amor, na meditação, na reflexão da nossa consciência, e ali está o anjo da guarda nos aconselhar, siga por aqui, siga por ali, isso faça, mas sempre, né, respeitando o nosso livre-arbítrio, para que entre a oração e a vigília, na nossa vontade, ou seja, orar significa conversar com Deus, ajude-me Deus, o que eu posso fazer para encontrar um melhor caminho, o que eu posso fazer para ser melhor do que ontem, o que eu posso fazer para espiar melhor os erros que cometi nessa ou em outras encarnações, o que eu posso fazer para passar por este momento de transição planetária e me colocar à tua direita como trabalhador da última hora, sem apenas ser aquele fariseu que bate no peito e fala Senhor, Senhor, porque não é isso que é suficiente para que eu vista a túnica nupcial, ou seja, para que eu purifique a minha aura, para que eu possa limpar-me dos miasmas das paixões inferiores e tornar mais leve o meu perispírito e carregar o meu corpo espiritual para lugares de liberdade, aonde o amor reine e aonde eu possa fazer a caridade com mais eficiência e aonde eu possa mudar este peso astral, transmutando esta dor, este sofrimento, esta sombra, esta doença em amor e luz, para que eu possa viver e exemplificar então a liberdade e o mundo bom que queremos ter e a felicidade que queremos conquistar. O que é preciso fazer, né? Vá e não peques mais para que algo pior não te aconteça, disse Jesus. Vá e respeite os compromissos que assumires com o teu próximo, ou pelo menos justifique-se de uma maneira mais coerente, honesta, e assim, né, antes que o juiz da lei de causa e efeito, a dor e o choro e o ranger de dentes, né, te denunciem, te cobrem de uma maneira mais rigorosa. Busca dentro de ti o melhor da realidade que possa ser coletiva, porque é assim que Deus nos torna irmãos, pelo amor e pela ligação entre as coisas, tudo está interligado numa grande rede de solidariedade, e assim que você, pelo dar e aprender a receber com amor e com humildade, começará a resgatar a si mesmo.
Então, tudo parece tão simples, né? No ponto de vista filosófico, tudo parece tão óbvio, né? O Sócrates nos auxilia a entender o princípio de olharmos a imortalidade da alma, nos dizendo: vide, por exemplo, de alto da montanha o viajante que sobe numa estrada mais baixa, né? Um ponto de vista diferente. Você está à frente no tempo, sabendo que ele seguindo aquela trajetória, ele vai chegar até o pico da montanha e ali, né, ele terá também atingido o seu objetivo. Quando passamos a pensar isso, não há dor que nos abale, porque, primeiro, Deus é Pai, não nos dará um fardo mais pesado do que os nossos ombros possam carregar. Então, no desencarne de alguém e na saudade que fica, saberemos que este alguém cumpriu a sua trajetória neste plano material, temporário, e que foi para o plano espiritual relativamente material, não é um plano livre, ainda tem matéria nos mundos espirituais, é uma matéria mais quintessenciada, como se diz, são emanações de luz ainda incapazes de serem captadas pelos sentidos humanos, mas os nossos olhos mediúnicos podem ver, assim como Divaldo Franco vê e outros tantos veem, não é? Assim como o fenômeno da máquina Kirlian foi capaz de ver, e também esta matéria temporária que nós estaremos vendo e vivendo entre uma encarnação e outra vai se purificando também e nos levando a este exercício constante. Então não haverá saudade que nos derrote, não haverá cruz que tenhamos que carregar, e aí é uma simbologia positiva da força de Jesus Cristo, que assumiu para si próprio a sua própria cruz e a carregou a sua própria cruz até o limite, porque ele sabia que nós não podemos nos responsabilizar pelo fardo dos outros, porque você pode ajudar por amor, mas nem ele próprio poderia retirar de nós aquilo que nós precisamos aprender pelo exercício. E aprenderemos então, olhando as nossas existências como seres imortais que somos, que mesmo que erremos, mesmo que estejamos neste momento no mais profundo abismo umbralino, mesmo que estejamos neste momento numa prisão por termos agido com psicopatia, mesmo que estejamos neste momento num hospital psiquiátrico por termos agido com loucuras da paixão, mesmo que estejamos neste momento num ambiente de embriaguez, de prostituição, e era isso que Jesus levava às criaturas, né? A esperança de recomeço, a esperança de um novo dia, nós não vamos poder morrer. Nós não vamos morrer. Nós podemos ir para um umbral de sofrimento, mas normalmente, né, parece muito romanceado, você passa pelo umbral, cai do nosso lar, volta, já está psicografando livros. Não é bem assim. Você precisa mover a sua vontade. Você pode cair, e disse, né, que os umbrais da China, por exemplo, que são milenares, são dos mais profundos e intrincados, né, e complexos devido aí às relações kármicas, e muito poucos, né, terem aí uma real espiritualidade naquele grupo de espíritos oriundos da capela e ainda muito presos na questão do domínio, infelizmente, para eles. Sabemos pela doutrina espírita que neste momento de transição os umbrais também estão sendo saneados. O que vai acontecer? É como se você retirasse de um campo de baixo saneamento, sem saneamento, uma favela, e retirasse ali os casebres, retirasse as pessoas, convidasse essas pessoas, né, para um plano melhor de desenvolvimento astral, social, levasse essas pessoas, espíritos desencarnados, para os hospitais, para as colônias de regeneração, ou facilitasse a reencarnação desses espíritos para que eles tivessem uma nova oportunidade de se regenerarem pelas necessidades que a reencarnação obriga, tirando-os da zona de conforto do estacionamento espiritual, simplesmente pelo fato de terem que sobreviver, pelo instinto da carne, de terem que comer, de terem que dormir, terem que se proteger da fome e do frio, levando-os aí pelo movimento ao trabalho, ao aprendizado, e esta matéria sendo transmutada, dissipada dessas construções mentais inferiores, né, para que o mundo possa então ter uma energia mais leve, né, como se estivessem sendo realmente saneados, né, os umbrais inferiores. É preciso que entendamos também que, sendo imortais, o nosso poder mental e intelectual ele aumenta a cada encarnação. Mesmo que, às vezes, entre uma e outra encarnação, nosso cérebro físico esteja embotado por algum tipo, né, de doença mental ou por algum tipo de acidente genético,
que não é por acaso que acontece. O acidente genético e a doença mental que porventura possa atingir o espírito reencarnante é uma expiação que o limita no seu campo vibratório de criador, de administrador de energias, de co-criador do universo, para que ele não crie, né, regiões inferiores, para que ele não crie energias destrutivas, para que ele possa desenvolver os seus sentimentos e depois, com os sentimentos mais desenvolvidos numa vida futura, ou seja, do ponto de vista da imortalidade da alma, continuar a sua transformação espiritual para que ele possa avançar no sentido da beleza do ser, né, complementando-se. Então não importa aonde estejamos hoje, Deus não deixou de nos amar. Não importa, e isso não justifica os nossos erros, é claro que não, mas explica sim, né, a infinita possibilidade de recomeçarmos. Não importa onde quer que estejamos neste momento e em qual condição espiritual estejamos, até mesmo no plano espiritual inferior, na condição de magos negros que os existem, na condição de subordinados a estes trabalhadores da obsessão, que utilizam-se do ódio para colocar irmãos contra irmãos do ponto de vista físico e espiritual, aproveitando-se, né, do mal que fizemos e do mal que receberemos como resposta pela lei de causa e efeito, e onde deveremos dar a outra face, pelo menos tentar dar outra face, mostrar a face do arrependimento, mostrar a face da caridade, mostrar a face da regeneração. Mesmo esses serão um dia anjos de Deus, anjos de luz. E 100 anos de uma encarnação não pode, né, ser suficiente para nos tornar anjos. Não pode, depois de milhões, né, de eras nos reinos minerais, vegetais e animais, depois da consciência humana atingida e várias possibilidades reencarnatórias em outros mundos também, e neste mundo onde estamos neste momento, simplesmente acabar isso num julgamento de juízo final, aonde os bons serão à direita, os maus serão à esquerda, e acabou por aí. Não é isso que Jesus quis dizer, apesar de algumas religiões terem colocado e pegado desta forma, né? Terem pego desta forma, que no dia do juízo final, né, separa-se os lobos das ovelhas, os lobos serão exterminados, né, e as ovelhas, né, verão pastando, né, pacificamente para sempre, né? Isso é muito simplista, né? Isso é claro que seria inclusive cruel e estabeleceria a morte, da pena de morte espiritual para esses espíritos renegados, rejeitados e escolhidos, né, para ficarem à esquerda do Cristo e sendo expulsos do paraíso, como foram Adão e Eva por terem provado o fruto da maçã proibida, né? Uma simbologia de um plano superior onde eles estavam e por terem caído vibratoriamente, não terem orado e vigiado o suficiente, terem provado da experiência da dualidade, perdendo o paraíso perdido, tendo que reencarnar em mundos inferiores. Esta simbologia bíblica está muito bem explicada no livro Exilados da Capela, de Edgar Armand, e outros tantos, né, que nós podemos então contextualizar e aprender. Tudo isso deve estar inconsciente e depois subordinando o nosso consciente nas nossas ações para que não nos desesperemos diante do tempo, diante da rotina cotidiana do acordar, dos escovar os dentes, do lavar a louça, do realizar o seu trabalho, de fazer a lição com os filhos. Não é algo que você vai ter que plantar bananeira, que você vai ter que subir numa árvore, que você vai ter que cair uma maçã na sua cabeça, né? Não é algo que você tenha que ser condenado por juízes, que você tenha que entrar numa arena e ser devorado pelos leões, que trará a sua lucidez neste momento. Mas a realidade global que estamos vivendo. A realidade global que estamos vivendo, que envolve esta pandemia, por exemplo, esse micro-organismo que passa o tempo e esta cadeia genética não codificada, sendo ainda, né, um desafio enigmático do decifra-me, eu te devoro, quase que como a medusa da mitologia grega, nos levando a estarmos em contatos, né, com quais são os nossos verdadeiros valores, o que é a morte, da onde eu venho, para onde eu vou e como eu vou conviver com isso, quais são os meus deveres cristãos e não somente os meus direitos ao conversar com Deus. Porque onde há justiça, há direitos e deveres. A justiça humana implica, né, uma básica compreensão da justiça divina em nossas consciências. E é isso que o Espiritismo ensina.
vivendo sob o ponto de vista da imortalidade, nos dará a certeza de que nossos sonhos atrasados e aparentemente frustrados serão realizados, quem sabe, numa próxima vida. Talvez esses sonhos e esses talentos que tenhamos às vezes tão desenvolvidos e não reconhecidos pela sociedade material tenham sido as causas de nossas perdições em vidas passadas. Talvez aquelas ansiedades, né? Muitas vezes nós vemos, por exemplo, filhos criticarem a ação dos pais e cometerem os mesmos erros com seus filhos. Nós vemos muitas vezes, né, o treinamento de pais ausentes ensinarem filhos a serem bons pais porque não querem repetir a mesma história que sofreram. Nós vemos que as posições se trocam psicologicamente pela lei da reencarnação, e quem foi filho será pai, quem foi pai na próxima vida será filho, e assim por diante, dentro da mesma nuvem de espiritualidade, da mesma nuvem de cultura, da mesma nuvem de desenvolvimento, para que nós possamos então fazer, né, o bem, para que nós possamos agir na direção do bem, para que nós possamos então, como disse Allan Kardec, não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem, para que nós possamos transformar os nossos caminhos na direção da felicidade que queremos ter, na dinâmica de compreendermos, né, que o mundo pode ser melhor, sim. E só não é, e só chegamos a este momento de transição planetária desta forma tão ameaçadora de extinção, entre aspas, da humanidade, o que não vai acontecer, porque vocês podem perceber que mais gente se cura desta pandemia do que os que caem doentes, não é? Que nós vamos chegar ao número esta semana de 500 mil desencarnados no plano físico, as mortes coletivas previstas no Apocalipse, que são espíritos que estarão desencarnados aí com a lição da pandemia, que iriam desencarnar de qualquer maneira, mas que é claro que merecem o respeito, solidariedade, e que estão subordinados também à ação política de cada país em que nasceram, né? E não por acaso, cada um está subordinado a determinado tipo de governo, a determinado tipo de situação econômica, a determinado tipo de situação familiar, inclusive, que desenvolve sentimentos de amor, de gratidão, de respeito e também de expiação. Aquele que está na porta dos hospitais hoje, né, penando pelo leito, bem provável que possa ter sido alguém que retirou o leito de alguém em uma outra encarnação, pode ter sido um diretor de hospital, pode ter sido um administrador de uma comarca, pode ter, dessa ou noutra existência muito distante desta realidade atual, ainda ter filigranas de expiações e de experiências que o espírito se coloca do lado onde fez sofrer para entender o sofrimento que causou muitas vezes como expiação, não como olho por olho, dente por dente, porque muitas vezes não fez a lição de casa do arrepender-se, muitas vezes nem compreendeu o mal. Vejamos que neste momento, onde a caridade ainda se torna a material, se torna ainda mais vigorosa, é fruto de um mundo que não distribui a renda de uma maneira igual. Nós geramos naves espaciais, mas nós temos aí pessoas que não têm água potável para beber. Nós geramos a internet, mas nós temos pessoas que não têm vacinas contra a meningite. Nós geramos aí automóveis e aviões que voam a jato e atravessam, né, o planeta de uma forma muito rápida, e ao mesmo tempo, né, nós vemos crianças que não sabem ler. No mesmo planeta, na mesma vibração palpável, né, temos pouco de caridade a fazer. 90% do mundo é pobre, 10% de uma população de 7 bilhões de pessoas desfruta de quase toda a riqueza gerada pelo mundo, pessoas acumulando Ferraris nas suas garagens e mansões por todo o mundo e ilhas paradisíacas, enquanto, né, muita gente, né, sofre por falta de um único medicamento, de uma vacina qualquer, não do coronavírus, das básicas, do saneamento básico, e isso tudo representa o mundo anticristão. E nós achamos que isso não ia nos atingir porque estávamos sonhando com este mesmo mundo, em atingirmos o pico das nossas conquistas materiais, buscando tesouros perecíveis e numa escala de valores distorcidas, né? Não lembrando justamente o conselho de Jesus, né? Buscar primeiro o reino de Deus, reino de amor e de caridade, né? E que não falte para o nosso irmão, né, aquilo que nós temos em excesso, pelo menos para o nosso próximo, seja aquilo que for. E achamos que isso nunca ia acontecer no mundo, que nós não íamos receber uma trava, né, que é o desafio que Deus nos coloca. E assim sempre acontece nas transições planetárias que são constantes no universo.
Se observarmos do ponto de vista da imortalidade da alma, nós vemos de muito longe e vamos viver eternamente. Nós vamos ver em outros planetas outras mudanças, outras transições planetárias, como esta que estamos vivendo agora, que nem acabou ainda, estamos somente num começo para a mudança de paradigma. Se somos espíritas, se acima de tudo somos cristãos, devemos buscar o exemplo de Allan Kardec, de Jesus Cristo, de Chico Xavier, né? E Jesus Cristo acima de todos, porque Jesus Cristo mesmo dizia, não é, que era irônico, entre aspas, né, que ele, sendo o criador do planeta, não tinha uma pedra para descansar a cabeça, né? Vivia de favor, de caridade, né? E buscava sempre, né, a solidariedade alheia para que ele pudesse abençoar, né, pelo merecimento e não somente pelo privilégio. E assim, nesse exemplo de humildade, como Jesus disse que venceu o mundo, nós iremos, dia após dia, vida após vida, florescendo em nossos pensamentos e sentimentos. Essa é a verdadeira busca pela felicidade. E aí teremos todas as condições tecnológicas e matemáticas e econômicas para vivermos em paz. Veja que o espírito livre, né, ele pode volitar, o seu espírito pode voar, né, ele pode, depois de desencarnado, se tiver a condição material de liberdade, de consciência tranquila, viajar pelo cosmos somente com o poder do pensamento, que é mais rápido do que o pensamento, que a luz, né? Porque a luz é matéria, o pensamento é imaterial, é de Deus, e nós podemos atravessar o cosmos pela força do pensamento, mas quando estivermos livres das nossas mazelas inferiores e suficientemente desenvolvidos e trabalhando para isso, né, no mistério já desvendado de uma fé raciocinada, aonde tudo se renova constantemente, né? A própria lei da destruição criada por Deus, baseada e fundamentando a lei do progresso que nos faz renascer como fênix daquilo, né, que aparentemente perdemos, uma casca, né, e bens e quinquilharias que serão posteriormente, né, transmutadas em novas energias, novas criações e um novo progresso. Se pensamos no fim, né, este fim nos estacionará e nos consolidará num ponto estacionário de evolução e podemos ficar por séculos e séculos ali achando que é melhor nos fecharmos em ovoides e no medo, né, e no ostracismo e não mais avançarmos. Por um tempo, né, isso é permitido por Deus, mas apenas por um tempo. A partir do momento que, como ele é um pai, ele deixa, né, que a ociosidade seja uma escolha determinada por alguns, para que cada um escolha o ritmo de evolução, mas depois disso, como um bom pai, e o pai perfeito que é, nos estimula sem percebermos, né, a mudança. Somos obrigados, entre aspas, ou convidados a raciocinar, a fazer exercícios mentais e emocionais para que possamos, então, desfrutar desse cosmos maravilhoso, não somente material, mas, como dissemos, no mundo das ideias, como falava Platão, imaterial. Desencarnados estaremos no plano semimaterial. Tem os livros do André Luiz que falam, né, que lá naquele mundo, no nosso lar, também tem sessões mediúnicas de espíritos que vêm de outra dimensão e precisam de médiums naquele plano para poderem se integrar em vibrações de luz. Então nós estamos aqui numa faixa vibratória bastante rasa, que é um plano de provas e expiações no mundo de transição, obrigando-nos a evoluir e ter caridade também para que saibamos, mesmo que não fiquemos à direita do Cristo, se ficarmos à esquerda, nos reconstruirmos. Então, sob o ponto de vista da imortalidade da alma, o espiritismo e a esperança de sucesso forja caráter de pessoas que têm amor ao sucesso, à vitória, né? E tem a certeza de que isso, pela persistência, vai nos transformar. O apóstolo Paulo, quando compreendeu isso, foi um dos maiores exemplos, né, de transformação. São Francisco de Assis, quando compreendeu isso, né, não se permitia deixar levar pelo abatimento, pela depressão, dos problemas que enfrentava na matéria. Jesus foi o maior exemplo de todos, a gente sabe, né, e parcialmente, relativamente, do ponto de vista do nosso grau evolutivo, precisamos refletir sobre isso. Somos eternos, somos imortais, e se você colocar qualquer tipo de problema do ponto de vista da imortalidade da alma, saberá que tudo vai passar, saberá que você vai adquirir forças para recomeçar, e não importa o ponto de vista
que você se encontre, o ponto físico que você se encontre, né, porque o ponto de vista é da imortalidade da alma, mas o ponto que você esteja, o endereço que você esteja, o momento que você esteja, né, o recorte de tempo que você esteja inserido neste momento, não importa qual seja, você não pode morrer, você não vai morrer. Mesmo que qualquer coisa aconteça, o entre aspas, né, pior acontecesse, porque não existe pior na lei de Deus, tudo é para o bem, né? Você não vai morrer, você é imortal como tudo aquilo que é criado por Deus e sempre poderá fazer melhor, fazer de novo e fazer melhor, fazer de novo e fazer melhor, nascer, viver, morrer, renascer, viver para encontrarmos a liberdade, né? E a certeza de que a vida é boa, que a vida é bela e que estamos andando, não é? Este é um conceito filosófico de colocarmos então o trilho do nosso progresso espiritual e os nossos problemas também cotidianos, né, sob o ponto de vista da imortalidade da alma, sobre o ponto de vista do resgate das nossas mazelas interiores, sobre o ponto de vista da efervescência da semente que brota no coração dócil para encontrar o melhor e a melhor boa vontade para nos tornarmos melhores cristãos, e sob o ponto de vista, né, de que quando deixarmos este corpo estaremos aí fazendo um balanço pelo menos de um passo a mais no processo evolutivo, encontrando, né, quem nos ama também no plano espiritual e que vai nos dar a chance também de continuarmos vivendo e realizarmos os nossos sonhos, sejam eles quais forem, na ciência, na medicina, na política, na música, tudo isso existe no plano espiritual também, porque é necessário, né, a organização perfeita, e essa organização vem de Deus. Deus é perfeito e Deus nos chama para a perfeição todos os dias. A imortalidade da alma é parte do Consolador prometido, ao qual nos foi concedido, codificado por Allan Kardec, inspirado por Jesus Cristo e pelo Espírito de verdade. É uma felicidade, né? E esta felicidade eu tenho certeza que nos trará como responsabilidade espalharmos isso para os nossos irmãos. É uma boa nova, deve ser vista com alegria, com emoção, com gratidão, e esta felicidade nos dá certeza de que sempre poderemos recomeçar. Ok? Muito obrigado. Foi um prazer estar com todos neste momento, até a nossa próxima live, e peço que Jesus nos ilumine, nos abençoe. Até a próxima. Boa noite.